Embora a Terra tenha se formado há cerca de 4 bilhões e meio de anos, as rochas mais antigas já identificadas no Brasil são bem mais jovens, com aproximadamente 3,6 bilhões de anos. Encontrada na Chapada Diamantina, na Bahia, elas pertencem ao Cráton São Francisco. Essas estruturas, chamadas de cráton, são regiões geologicamente antigas e extremamente resistentes, capazes de preservar camadas da crosta terrestre ao longo de bilhões de anos. Verdadeiros vestígios de eras distantes. Curiosamente, é nos cratos que se descobrem os primeiros indícios de vida na Terra. Algumas evidências sugerem que formas de vida já existiam em rochas da Groenlândia com cerca de 3,8 bilhões de anos. Entretanto, essas descobertas são frequentemente debatidas e reinterpretadas. Os fósseis mais antigos aceitos com maior certeza datam de 3,4 bilhões de anos e foram encontrados no Cráton Pilbara, na Austrália. Assim, as rochas mais antigas do Brasil são quase contemporâneas das primeiras evidências claras de vida na Terra. E que vida era essa? A resposta se resume a uma palavra: estromatólitos. Os estromatólitos são estruturas rochosas formadas pela ação de micro-organismos, especialmente das cianobactérias. Esses micro-organismos criavam camadas organizadas, agregando partículas de areia e materiais rochosos, resultando em formações que ainda hoje guardam o DNA das primeiras faíscas de vida. Os estromatólitos mais antigos conhecidos, com 3,4 bilhões de anos, estão na Austrália, enquanto no Brasil fósseis desse tipo têm cerca de 2,4 bilhões de anos. As cianobactérias e outras bactérias fotossintetizantes, responsáveis por essas estruturas, representam os sinais mais antigos da vida no planeta. Mas o que define a vida? Afinal, o que é estar vivo? Apesar de séculos de investigação, a biologia ainda não estabelece uma definição universal para a vida, mas reconhece traços compartilhados entre todos os seres vivos, características que desafiam o tempo e o ambiente, tais como organização, metabolismo, crescimento, adaptação, reprodução, homeostase, responsividade e evolução. Organização. Os seres vivos têm uma complexidade fascinante, começando pela menor unidade, a célula. Mesmo organismos unicelulares exibem uma estrutura organizada, onde átomos formam moléculas e esta, por sua vez, constroem organelas celulares. Nos organismos multicelulares, essa organização é mais profunda. Células especializadas compõem tecidos que integram órgão e sistema, criando organismos altamente funcionais, como os humanos. Metabolismo. O funcionamento de um ser vivo depende de incontáveis reações químicas conectadas, geradoras de energia e sustentadoras da vida. Esse processo, o metabolismo, é dividido em anabolismo, que cria moléculas complexas, e catabolismo, que libera energia das reservas. É o metabolismo que transforma nutrientes em movimento, crescimento, defesa e reprodução, o motor invisível que mantém tudo vivo. Crescimento. Desde as menores células até os organismos mais complexos, o crescimento é regulado, moldando os seres vivos em resposta às demandas de seu ambiente. No caso dos humanos, por exemplo, começamos com uma única célula e, através da divisão celular, evoluímos para trilhões delas. Adaptação. A vida sobrevive independentemente das mudanças, graças à capacidade de adaptação. Espécies enfrentam ambientes instáveis, aprimorando-se para sobreviver e prosperar. Esse ajuste contínuo é o que permite a uma população evoluir e resistir às pressões naturais.
Reprodução, fundamental para a perpetuação. A reprodução é a herança da vida, seja por divisão celular em organismos unicelulares ou pela complexidade da reprodução sexuada, ela garante que a vida continue gerando novas gerações, cada uma com uma combinação única de características herdadas. Homeostase. Para funcionar, os seres vivos mantêm o equilíbrio interno, a homeostase. Mesmo quando o ambiente externo muda drasticamente, eles ajustam fatores essenciais, como a temperatura corporal em humanos, que deve permanecer próxima de 37 graus Celsius, um dos segredos para a sobrevivência celular. Responsividade. A vida sente e responde ao que ocorre ao seu redor, desde plantas que se voltam para a luz do sol, até seres humanos que retraem a mão de uma chama. A capacidade de reagir a estímulos é uma resposta quase reflexiva ao ambiente. Evolução. O toque final de qualquer definição de vida é a evolução. Características genéticas mudam ao longo de gerações, adaptando populações às demandas ambientais. A seleção natural favorece os traços que melhor atendem às necessidades de sobrevivência, fazendo com que as espécies evoluam e se adaptem constantemente. A célula, a menor unidade dos seres vivos. Cada célula, unidade fundamental de todo ser vivo, contém componentes básicos essenciais: membrana plasmática, citoplasma, material genético como DNA e RNA e ribossomos. O DNA, em particular, desempenha um papel essencial ao definir várias características dos organismos. Dentro da célula, o DNA pode estar contido em uma estrutura chamada núcleo, delimitada por uma membrana conhecida como carioteca ou envoltório nuclear. Quando a vida surgiu, os organismos primordiais possuíam um DNA disperso, sem a formação de um núcleo. Com o avanço da evolução, o material genético passou a ser organizado dentro do núcleo. Assim, as células são classificadas em procariontes e eucariontes. Células procariontes ou procariotas. Essas células possuem DNA que fica livre no citoplasma, pois não há uma membrana nuclear para formar o núcleo. A região onde o material genético se concentra é chamada nucleoide. O termo procarionte vem do grego pro, que significa antes, e carion, que significa núcleo, sugerindo que esse tipo de célula antecedeu o desenvolvimento do núcleo. Entre os organismos com células procariontes estão as bactérias, as cianobactérias e as arqueas. Todos esses organismos possuem uma parede celular e utilizam glicogênio como reserva energética. Células eucariontes ou eucariotas. As células eucariontes, por outro lado, contêm seu DNA dentro de um núcleo, protegido pela membrana nuclear, carioteca. O nome eucarionte deriva também do grego. Eu significa verdadeiro e carion, núcleo, ou seja, células com um núcleo definido. Organismos com células eucarionte incluem fungos, protozoários, animais e plantas. Estruturalmente, as células eucariontes são mais complexas do que as procariontes, embora isso não as torne mais evoluídas, pois ambos os tipos coexistem e passaram por processos evolutivos distintos. Diante disso, a vida se revela como um fenômeno incrivelmente complexo e dinâmico, desafiando explicações simples e definindo um mistério que, embora longe de ser totalmente compreendido, continua a ser a essência que move a biologia e a ciência. Foi muito bom estar com você até aqui. Este vídeo que aparece aqui na tela também é importante para o seu aprendizado. Clique nele que já te vejo em alguns segundos. Eu sou o professor Lisandro e essa foi minha aula.